Olá, pilotos! Eu não tenho muito hábito de fazer vídeos respondendo a pergunta de algum inscrito, mas é por falta de tempo mesmo. Eu até gostaria de fazer isso mais vezes. Mas além da falta de tempo, tem uma situação também que muitas vezes a resposta para a pergunta que a pessoa faz lá no comentário já está no vídeo. Ou seja, ou a pessoa nem viu o vídeo, já foi direto no comentário buscando a resposta para o que ela precisa, ou viu só partes do vídeo, pulou, né, ou não prestou atenção. Porém, há algumas perguntas que eu acho que são realmente relevantes e que merecem, né, ser respondidas de uma maneira mais técnica, mais abrangente, através de um vídeo, porque pode ser a dúvida de muita gente. Como foi o caso da pergunta feita pelo canal TVF Brasil. Ele estava com muitas dúvidas, então ele foi contemplado com um vídeo resposta aqui no canal Voo de Drone. Muito embora, eu repito, eu acho que esse assunto é importante para todo droneiro, especialmente aqueles que estão chegando agora no hobby. Então, sem enrolação, se não achar satélite, ele não decola? E se ele decola e durante o voo ele perde o satélite? Ele entra em Go to Home? Pelo que eu entendi, ele estava fazendo um voo indoor com seu Mini 2 e do nada o droninho dele subiu e bateu no teto. Ele disse também que o aplicativo não acusou o Return to Home, mas ele deu a entender também que o seu drone estaria sem um número de satélites suficiente. E aí ele faz uma outra pergunta aqui, se a falta de GPS faz o drone entrar no modo de retorno automático, né, que é o RTH. Depois ele fez uma complementação dessa pergunta e aí a informação que ele colocou foi fundamental para ajudar a gente a entender o que pode ter acontecido. Ele falou que o ambiente estava escuro, não estava com uma luminosidade muito boa. Então vamos lá. Em voo indoor não usamos GPS. Geralmente, em lugar fechado, o drone não consegue captar a quantidade suficiente de satélites para se posicionar. Então ele vai se basear no VPS. Para quem não sabe a diferença entre GPS e VPS, são duas formas que o drone utiliza para manter a sua... Tá ventando, hein? Será que esse vídeo vai ficar legal? Gente, quem quiser colaborar com o canal aí, fazer uma doação para eu montar um estúdio, pode fazer um pix aí, acho que de uns 200 mil reais, um pixzinho, 200 mil reais, acho que eu consigo montar um estúdiozinho para fazer uns vídeos e não ficar sujeito aí às intempéries, vento, chuva, sol. Vamos lá, espero que o áudio esteja chegando com qualidade aí para vocês, tá bom? Vamos testar aqui, ó. Para quem não sabe a diferença entre GPS e VPS, são duas formas em que o drone se utiliza para manter o seu posicionamento, né? É o que a gente diz no mundo dos drones, para ele ficar travado. O GPS é mais conhecido, né? É o mesmo sistema que a gente utiliza no celular para achar algum endereço que a gente não conhece. É um sinal que vem de cima dos satélites, então ele se posiciona pela latitude e longitude, né? Ou coordenadas. O VPS é um sinal que vem de baixo. Embaixo do drone tem um sensor de fluxo óptico, que nada mais é que uma câmera fotográfica que fica tirando fotografias do solo. E aí, enquanto ele está parado, sem receber nenhum comando, ele compara a imagem que ele está enxergando com aquela última foto que ele tirou. Então ele fica sempre encaixando ali as imagens. Então ele fica paradinho, posicionado, enquanto não receber um comando para se movimentar, mesmo em condições de vento. Claro, desde que o vento não seja mais forte do que a sua capacidade de resistência. Porém, o VPS tem algumas limitações que precisam ser levadas em consideração durante o uso. Primeiro, segundo o manual de instruções do Mini 2, que é o drone do nosso amigo lá do canal TVF Brasil, o VPS do Mini 2 trabalha com uma faixa de alcance de meio a 10 metros de altura, de meio metro a 10 metros de altura, ou seja, se o voo indoor for num galpão muito alto, em que o drone suba a mais de 10 metros, ele não funcionará. Lembra que eu falei, o VPS é um sensor que tem embaixo do drone, que nada mais é que uma câmera fotográfica, que ele fica fotografando o solo e fica comparando a imagem naquele momento
com a da última fotografia para se posicionar. Se ele está acima de 10 metros, então essa câmera não vai ter o alcance suficiente para fazer esse posicionamento, para achar essa fotografia de maneira que ele consiga ficar travado na posição. Ele vai ficar muito arisco e vai depender muito da habilidade do operador. Segundo, como ele se posiciona através de imagens do solo, ele pode sofrer com algumas circunstâncias, como voar sobre superfície reflexiva, como água, por exemplo, sem variação de textura. Imagina um piso todo de uma única cor, um grande tapete, ele não vai ter uma referência ali no solo para poder encaixar aquela imagem da fotografia que ele tirou com o sensor de baixo. Terceiro, o lugar tem que estar iluminado. O manual fala de iluminação superior a 15 lux. Eu não sei como medir isso, mas o próprio aplicativo avisa que o sensor não funcionará por baixa iluminação. Então, voltando à pergunta do inscrito, ele estava voando num ambiente fechado, chamado voo indoor, lugar coberto, não tinha sinal de GPS. Até aí não seria um problema por si só, porque o drone tem lá o VPS. Só que a iluminação não era suficiente, aquela câmerazinha embaixo do drone não estava conseguindo captar a imagem com uma qualidade suficiente para poder fazer o posicionamento. E aí o drone não sabe onde está, ele não sabe a que altura está, não sabe se está indo para lá ou se está indo para cá, e qualquer toquezinho no stick, para qualquer direção, vai fazer o drone derivar infinitamente para aquela direção, até que o próprio operador vá e leve ele de volta para o ponto onde ele quer, controlando, como nós dizemos, na unha. E aí, não é que o drone perdeu o controle, ele não tinha as condições necessárias para fazer o seu posicionamento por si só, e ficou dependendo apenas dos comandos. Mas ele perguntou também se a perda de sinal do GPS faz o drone entrar em Return to Home. E a resposta é não. No caso da perda de sinal de GPS ou na ausência do sinal de GPS, ele vai buscar o posicionamento pelo VPS. Não tendo nenhum nem outro, aí ele vai entrar em modo ATTI, que é o modo que ele fica totalmente ao sabor de vento, de qualquer variação, e aí vai exigir muito de habilidade do operador, coisa que a maioria dos pilotos que aprenderam a pilotar drone em um DJI não tem, como é o caso desse que vos falo. Então, qual é a explicação que ele coloca lá no relato de que o drone deu uma guinada para cima? Porque, possivelmente, o operador deu algum toque no stick que fez ele subir, ou então um ventilador ligado no ambiente, uma janela aberta com uma leve brisa já seja o suficiente para carregar o drone que não tiver nenhum tipo de posicionamento. Então, o que fazer para voar indoor, lugar fechado, com uma altura superior a 10 metros ou sobre superfícies reflexivas? Bom, a minha opinião é não voar. Mas se ainda assim você quer fazê-lo ou precisa fazê-lo, a sugestão que eu tenho é treinar bastante. Não vejo outra alternativa, é dominar o drone como se ele fosse um drone sem GPS, sem nenhum tipo de posicionamento. E aí vai a sugestão de usar os protetores de hélice, que no caso do Mini são bem legais, porque são protetores que envolvem 360 graus a hélice, inclusive protegendo de batida superior e até batida inferior, lateral. É bem legal. O Mini 2 não vem com um protetor de hélice na caixa, no combo Fly More, mas é possível você adquirir esse acessório aí pela internet com grande facilidade. E por fim, se você for fazer um voo nessas condições, evite voar em lugar que tenha pessoas no mesmo ambiente. Te garanto, cara, que o risco de acidente é muito alto até que o operador tenha total controle sobre o drone. Ajudei? Então deixa um joinha. Quer ser avisado pelo YouTube sempre que um vídeo novo for pro ar aqui no canal Voo de Drone? Se inscreve, é fácil, rápido e não custa nada. Se ainda ficou dúvida, diz aí no comentário. E se quiser continuar aprendendo, eu vou deixar como sugestão agora 2 vídeos com esse mesmo tipo de conteúdo. Escolhe um, clica e assiste. Tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido, fica com Deus e até o próximo vídeo.